Insiste o Malabar em tê-lo preso, se não manda chegar à terra armada. Ele constante, e de ira nobre aceso, os ameaços seus não teme nada. Que antes quer sobre ti tomar do peso, de quanto mal a vil malícia ousada lhe anda armando, que, porém, ventura, a frota de seu rei que tem segura? Aquela noite esteve ali detido, e parte do outro dia, quando ordena de se tornar ao rei. Mas impedido foi da guarda que tinha, não pequena. Comete-lhe gentil outro partido, temendo de seu rei castigo ou pena. Se sabe esta malícia, qual asinha, saberá se mais tempo ali o detinha. Diz-lhe que mande vir toda a fazenda vendível, que trazia para a terra, para que devagar se troque e venda, porque quem não quer comércio busca guerra. Posto que os maus propósitos entenda o gama, que dano o peito encerra, consente, porque sabe por verdade que compra com a fazenda a liberdade. Concertavam-se que o negro mande dar embarcações idôneas com que venha, que o dos seus batéis não quer aventurar, onde lhes tome o inimigo ou os detenha. Partem as almadias a buscar mercadoria Espanha com que venha. Escreve a seu irmão que lhe mandasse a fazenda com que se resgatasse. Vinha a fazenda à terra, aonde logo a agasalhou o infame Catual. Com ela ficaram Álvaro e Diogo, que a puderam vender pelo que vale. Se mais que obrigação que o mando e rogo, no peito viu o prêmio pode igual, bem o mostra o gentil e quem o entenda, pois o gama soltou pela fazenda. Por ela o solta, crendo que ali tinha penhor bastante, donde recebesse interesse maior do que lhe vinha, se o capitão mais tempo detivesse. Ele, vendo que já não lhe convinha tornar à terra, porque não pudesse ser mais retido, sendo as naus chegado, nela estar deixa-se descansado. Nas naus estar se deixar vagaroso, até ver que o tempo lhe descobre, que não se fia já do cobiçoso, regedor corrompido e pouco nobre. Veja agora o juízo curioso, quanto ao rico, assim como no pobre, pode o vil interesse ser de miga, do dinheiro a tudo nos obriga. Apolidoro mata o rei Trécio, só por ficar o senhor do grão tesouro. Entra pelo fortíssimo edifício, com a filha de Acriso, a chuva de ouro. Pode tanto entrar pé o avaro vício, que, a troco do metal luzente louro, entrega aos inimigos alta torre, do qual quase afogado em pago morre. Este rende munidos fortalezas, faz traidores e falsos os amigos. Este a mais nobres faz fazer belezas, e entrega a capitães aos inimigos. Este corrompe virginais purezas, sem temer da honra ou fama alguns perigos. Este deprava às vezes as ciências, o juízo cegano e as consciências. Este interpreta mais do que sutilmente os textos. Este faz e desfaz as leis. Este causa os perjuros entre a gente, e mil vezes tiranos tornam-se eles. Até que só a Deus onipotente se dedicam, mil vezes ouvireis que corrompe este encantador e ilude, mas sim em cor, contudo, de virtude. Bom, essas aqui são as estrofes finais do oitavo canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui os desencontros, né, as aventuras que os portugueses estão passando ali na Índia. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro, estou aqui lendo a grande obra de Camões com vocês mais uma vez, né? Desta vez aqui nesse vídeo, lendo os Lusíadas. Aqui a estrofe 90 até a estrofe 99 aqui, as estrofes finais do oitavo canto. Onde a gente está vendo aqui o momento que o Vasco da Gama foi detido ali em Calicut, que é o reino indiano onde ele está, por um dos ministros do rei local. Como a gente bem viu na nossa leitura, os muçulmanos ali tinham sido manipulados pelo Baco. Baco foi ali e manipulou os sacerdotes muçulmanos da Índia. E convenceu esses sacerdotes a destruir os portugueses. O que os sacerdotes fizeram para destruir Vasco da Gama e seus marinheiros? Eles subornaram os ministros do rei local, que é o rei Samorim. Então a gente está vendo aqui esse momento onde um dos ministros tenta segurar o Vasco da Gama o máximo de tempo possível em terra, até que ele pense em uma nova armadilha que possa destruir ele. Então é isso que a gente vai estar vendo na nossa leitura aqui dos últimos versos aqui das últimas estrofes do oitavo canto. Mas antes, né, como sempre eu faço em todos os vídeos com vocês, vamos recapitular um pouquinho o que a gente já leu. Estamos terminando hoje o oitavo canto, então vamos fazer aqui, aqui no começo do vídeo um breve resumo do que a gente já leu até agora aqui na obra do Camões. Primeiro canto dos Lusíadas, primeiro dos 10 cantos, ele começa com a introdução feita por Camões, onde ele diz que está cantando os grandes feitos do povo de Portugal nos seus versos, os grandes feitos dos lusitanos. Depois disso, ele diz que dedica os seus versos ao rei Dom Sebastião, que é um monarca português contemporâneo a ele. O Camões está publicando os Lusíadas em 1572, se eu não me engano é essa data. Então, o rei de Portugal nessa época era Dom Sebastião. Então ele diz que dedica os versos dele ao rei Dom Sebastião. Depois disso, o Camões começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama. Esse que é o evento central da obra dos Lusíadas. A primeira empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia.
Ele diz que a frota portuguesa já está navegando no mar e, enquanto isso, os deuses se reúnem num concílio, né, que é um conselho. O Camões coloca pra gente que o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, ele convoca todas as divindades ali no Olimpo para estar discutindo o futuro do Oriente. Ele diz que a frota do Vasco da Gama, que nesse momento já está navegando, vai alcançar a Índia e vai ser bem sucedida nessa empreitada. Ou seja, Júpiter, a gente vê que ele está falando sobre o futuro. Ele diz que os portugueses vão estar alcançando o Oriente e com isso eles vão estar conquistando todas aquelas terras. Vão ser senhores dos mares do Oriente, como Camões bem diz em seus versos. Nisso, os deuses que estavam ouvindo o Júpiter falar isso começam a discutir, debater ali. A gente vê que alguns deuses vão ser favoráveis aos portugueses e alguns deuses vão ser contrários a essa empreitada. E nisso se encerra o concílio dos deuses ali. E o Camões agora finalmente começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama. Ele diz que nesse momento a frota já está navegando no Oceano Índico, navegando pela costa africana oriental, mais precisamente entre Madagascar e Moçambique. Ou seja, a gente já percebe que já se passou um tempo, eles já estão navegando há algum tempo desde que eles saíram de Portugal. Nesses versos aqui, que começam na 42ª estrofe, que é quando o Camões começa a narrar propriamente a empreitada do Vasco da Gama, ele diz, eles estão navegando no mês de março, quando eles chegam ali entre Madagascar e Moçambique. Se vocês derem uma olhadinha aí no mapa mundi, por exemplo, vocês vão ver que entre o norte da atual Madagascar e a atual Moçambique existem algumas ilhas ali na costa africana oriental. É mais ou menos por ali que a frota portuguesa está nesse momento. E o Camões até fala, é o mês de março. Só que quem lembra das aulas de história, se vocês ainda se recordarem, é ensinado pra gente, né? A frota portuguesa saiu de Lisboa, saiu de Portugal, em julho de 1497. Ou seja, já se passou quase um ano, né? Já estão em março, já se passou quase um ano de viagem. Então a gente já percebe, aqui no primeiro canto, que o Camões pula esse quase um ano de viagem. A gente não vai saber o que aconteceu nisso agora, né? Ele decide começar a história contando a partir daqui. A partir daqui da passagem do Vasco da Gama e seus marinheiros pela costa africana oriental. O que marca essa passagem? Que ela ocorre no primeiro e no segundo canto. É o encontro dos marinheiros portugueses com os muçulmanos de Moçambique, de Mombasa e mais para frente com os muçulmanos de Melinde. Como eu disse, alguns deuses são contrários aos portugueses. Ali no Concílio dos Deuses a gente já viu que o deus Baco, ele odeia os portugueses. Ele não quer que Vasco da Gama e seus marinheiros alcancem a Índia e com isso Portugal realize seus grandes feitos naquela região do mundo, os grandes feitos portugueses no Oriente. Ele não quer que isso ocorra. Então a gente vai ver que Baco não vai medir esforços para destruir a frota do Vasco da Gama. Ele é o grande antagonista dessa empreitada. A gente vai ver isso ao longo de toda a obra aqui que a gente está lendo. Então o que o Baco faz? Ele se aproveita que esses africanos que os portugueses estão encontrando são muçulmanos e manipula esses muçulmanos contra os portugueses. Afinal, os portugueses são cristãos. Então ele já se aproveita do ódio que essas duas religiões, né, dos seguidores dessas duas festas têm um contra os outros e e convence manipula, vamos dizer assim, os muçulmanos africanos contra os portugueses. Tanto que ele propõe algumas armadilhas para que os portugueses sejam destruídos. Isso já e nisso, né, os portugueses só não caem numa dessas armadilhas, numa armadilha mortal em Mombasa, porque eles vão ser salvos pela deusa Vênus. Isso já é o começo do segundo canto. Como eu disse, né, alguns deuses são favoráveis aos portugueses e alguns são contra. Enquanto Baco é contra os portugueses, a deusa Vênus é favorável aos portugueses. A gente vai ver que durante toda a obra ela sempre vai estar protegendo o Vasco da Gama e seus marinheiros. Ela tem um amor muito grande pelo povo de Portugal e quer que os portugueses sejam bem-sucedidos em suas empreitadas, em suas conquistas. Então a gente vê já no começo do segundo canto que ela salva os portugueses de uma armadilha na entrada do porto de Mombasa, que é um outro reino muçulmano aí, que é bem hostil aos portugueses. E não só contente com isso, ela vai até Júpiter, que é o deus dos deuses, ela vai até Olimpo, e convence o Júpiter a também ajudar os portugueses nesse momento da viagem. Então a gente vê que graças à ajuda dos deuses favoráveis aos portugueses, né, Vasco da Gama e seus marinheiros são salvos dessa armadilha em Mombasa e são guiados e levados até o reino de Melinde, que fica mais ao norte. Graças aos deuses, os muçulmanos desse reino são amigáveis aos portugueses, coisa que os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa não são. Os deuses fizeram com que os portugueses fossem então benquistos nesse reino, que o rei de Melinde pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal para ele. E fala, o seu povo é muito famoso aqui, eu tenho muito apreço pelos grandes feitos, e o seu povo é conhecido por isso, então eu quero que você me conte a história do seu povo. E nisso já começa o terceiro canto, onde Vasco da Gama conta a história de Portugal para o rei de Melinde. Isso aqui é uma oportunidade do Camões, né, nesse encontro, de estar contando a história de Portugal. Porque, como eu falei para vocês,
Apesar do evento central da obra do Camões, da obra Os Lusíadas, ser a primeira empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia, não é só isso que o Camões está cantando pra gente aqui nos versos dele. Como ele bem deixa bem claro lá nas primeiras estrofes, né? Na primeira, na segunda e na terceira estrofe do primeiro canto, que compõe a introdução da obra, o Camões deixa bem claro, ele está cantando os grandes feitos do povo de Portugal. Então, não são só os feitos do Vasco da Gama. Isso é uma coisa importante que eu saliento em todos os vídeos para vocês. Por isso que são os grandes feitos do povo lusitano. Por isso que a obra chama Os Lusíadas. Por isso, não são só os feitos realizados pelo Vasco da Gama. Então, nesse momento em que o Vasco da Gama conta a história de Portugal, é uma oportunidade, vamos dizer assim, um recurso narrativo que o Camões utiliza para estar cantando todos os feitos realizados pelos portugueses antes de Vasco da Gama. Então a gente vai ver no terceiro canto que o Vasco da Gama descreve para o rei de Melinde o território europeu, para depois estar descrevendo a Península Ibérica, que é onde fica Portugal. Ele fala um pouquinho sobre os antepassados dos portugueses, né? Grandes guerreiros lusitanos. E depois ele começa a falar sobre os eventos que levaram ao surgimento do Reino de Portugal e a sucessão dos monarcas portugueses que foram expandindo o Reino de Portugal ali na Península Ibérica. Isso continua no quarto canto. O terceiro e o quarto canto dos Lusíadas é Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde. No quarto canto a gente já vê que o Reino de Portugal vai se tornando meio que um império. Porque é no quarto canto que a gente vê que os reis portugueses começam a conquistar territórios fora da Europa. Eles começam a conquistar os territórios africanos. Então a gente vê essa sucessão de reis portugueses que foram expandindo, né, como o Camões bem diz, dilatando o Império de Portugal. Até que chega o reinado do rei Manuel I. É no reinado do Manuel I que ocorre a empreitada do Vasco da Gama. O rei Manuel I ele é contemporâneo do Vasco da Gama e ele que lança essa empreitada. A gente vê no quarto canto que ele teve um sonho com a Índia e interpretou esse sonho como um sinal que ele devia conquistar aquelas terras. Então ele vai e convoca o Vasco da Gama para ser o comandante dessa empreitada. E nisso se encerra o quarto canto. No quinto canto ainda é a história de Portugal, só que é mais precisamente o momento que Vasco da Gama conta a história da viagem dele para o rei de Melinde. Que foi isso que o rei de Melinde pediu. Além de ter pedido para que Vasco da Gama contasse a história do povo dele, as grandes batalhas, quem são os ancestrais. Ele também pediu para que Vasco da Gama contasse como é que foi a viagem dele. O que ele viu, por onde ele passou desde que ele saiu da terra dele, que é Portugal, até chegar onde ele está agora, que é o reino de Melinde. Então o quinto canto é a viagem desde a viagem que o Vasco da Gama faz, onde ele navega rumo ao sul e depois, né, até chegar no extremo sul da África. E depois ele começa a navegar rumo ao norte até chegar no reino de Melinde. É o resumo da viagem dele. A gente vê que ele saiu ali de Portugal em julho de 1497. Isso é o começo do quinto canto. E foi navegando rumo ao sul, passando, vamos dizer assim, rente à costa africana ocidental. E passando pelos reinos, ele vai comentando os reinos e os locais que os portugueses já meio que conheciam nessa época. Até que depois de 5 meses e 5 dias, ele chega no extremo sul, né? Vasco da Gama e seus marinheiros chegam no extremo sul da África, no famoso Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas. É nesse local que ocorre o encontro com o gigante Adamastor. Então, se vocês tinham curiosidade de saber em que parte dos Lusíadas o gigante Adamastor é mencionado, é no quinto canto, quando o Vasco da Gama está contando a história da viagem dele para o rei de Melinde. Depois disso, passando por aqui, a partir de agora, os marinheiros portugueses estão navegando no Oceano Índico. E agora eles vão navegar rumo ao norte, seguindo a costa até chegar na Índia. Aqui o Vasco da Gama comenta sobre os problemas com tempestades, com as correntezas contrárias que atrasavam muito a viagem, o problema com o escorbuto, que matou muitos portugueses, e também sobre a insegurança, a ansiedade dos portugueses nessa etapa da viagem. Porque a partir da passagem deles pelo Cabo da Boa Esperança, nenhuma frota portuguesa tinha navegado além daqui. Ao longo das décadas, né, é importante salientar, a frota do Vasco da Gama foi a primeira a chegar na Índia, mas não foi a primeira empreitada portuguesa. A gente vê que ao longo nas aulas de história, para quem lembra, ao longo de várias décadas, de muito tempo, os portugueses, depois que eles saíram da Península Ibérica e começaram a conquistar a Europa, eles começaram a realizar várias empreitadas marítimas. Então imaginem que ao longo dos séculos, os portugueses foram saindo de Lisboa e descendo um pouquinho e voltando, e descendo cada vez mais. Até que chegaram no extremo de passar um pouquinho do Cabo da Boa Esperança. Então, a partir do Cabo da Boa Esperança, que Vasco da Gama, a gente pode dizer que ele está navegando às cegas. Afinal, ele estava de Lisboa até ali, ele estava seguindo uma rota já estabelecida pelos antigos marinheiros portugueses que, ao longo do tempo, foram fazendo essa rota. Mas dali, um pouco à frente do Cabo da Boa Esperança, até a Índia, ele que fez toda a rota sozinho. Então, nesse momento, os portugueses estavam bem seguros.
e ansiosos, porque eles sempre quando eles paravam em algum porto africano para pegar mantimentos, eles pediam novidades sobre a Índia e eles nunca obtinham isso. Então eles estavam é, com essa ansiedade. E isso incomodou muito os portugueses. E eles continuaram navegando até que a gente vê que eles se encontram com os muçulmanos de Moçambique e depois com os muçulmanos de Mombasa. Ou seja, esse ponto aqui do quinto canto é quando a gente meio que se conecta com o que a gente viu lá no primeiro e no segundo. Ele fala, olha, ele termina a narração dele falando, olha, nessa região eu tive um encontro muito hostil com os muçulmanos de Moçambique e Mombasa e só fui ser amigavelmente recebido aqui no reino de Melinde. Lembrando, né, o Vasco da Gama está contando tudo isso pro rei de Melinde. E aí ele encerra o quinto canto, né, se encerra o quinto canto com o Vasco da Gama encerrando a sua longa narração. O sexto canto é o momento que a frota portuguesa deixa Melinde, eles se reabasteceram, descansaram ali, e eles continuam navegando até a Índia. Quando eles estão quase chegando na costa da Índia, a gente vê que os portugueses são atacados. Eles vão sofrer aí mais um dos ataques do deus Baco. Como eu disse, né, o Baco é o grande antagonista dessa empreitada. No primeiro e no segundo canto a gente viu o deus Baco manipular os muçulmanos africanos contra os portugueses. Aqui no sexto canto a gente vê que o deus Baco manipula os deuses do mar contra os portugueses. A gente vê que Baco vai até o fundo do oceano e convoca todas as divindades marítimas para uma reunião e manipula eles e convence eles a soltarem os furiosos ventos contra os portugueses. Quem são os furiosos ventos? São as divindades que personificam os ventos. Ou seja, é lançada uma tempestade contra os portugueses. Os ventos sopram uma terrível tempestade contra os portugueses. A frota portuguesa só não naufraga e tudo vai por água abaixo, vamos dizer assim, porque, mais uma vez, a deusa Vênus vem e intervém a favor deles. Ela vai e socorre os portugueses. A gente vê que Vênus, sendo a deusa do amor, o que ela faz para aplacar a fúria dos ventos? Ela vai e pede para que as belas ninfas do mar, as Nereidas, vão até os ventos e seduzam eles, acalmem eles com a beleza delas. E Vênus é bem sucedida nisso, né? Os furiosos ventos se acalmam e nisso aquela tempestade horrível que assolava a frota lusitana se dispersa. Ela se desfaz. E nisso o sexto canto se encerra com a chegada dos marinheiros portugueses na costa da Índia, no momento que eles estão vendo as terras da Índia que eles tanto desejavam alcançar. O sétimo canto é um momento que os portugueses chegam na Índia e eles se encontram com os indianos dali. É importante salientar que nessa época que o Vasco da Gama chega ali, a Índia não era unificada. Ela é dividida em vários e vários reinos. Então, quando os portugueses chegam ali, eles estão chegando no reino, na cidade de Calicut. Essa cidade existe até hoje. Se vocês derem uma olhadinha no mapa, colocar Calicut, vocês vão ver. Ela fica ali no sul da costa ocidental da Índia, vamos dizer assim. Costa ocidental mais ao sul. Então é ali que os portugueses estão chegando, né? A Índia é meio que um triângulozinho, né? Se a gente lembrar, se vocês olharem no mapa, então eles estão chegando um pouco mais da ponta aqui embaixo. É a província de Malabar, e nessa província é dividida em vários reinos, sendo que o principal deles, o mais rico, é Calicut, que é onde os portugueses estão chegando. Como era um procedimento de segurança dos portugueses, um procedimento militar, vamos dizer assim, eles nunca atracavam nos portos quando eles chegavam pela primeira vez. Eles não faziam isso. Sempre ficam ancorados próximo da praia, um pouco mais distante da praia. Então o Vasco da Gama faz isso, ele ancora as naus ali, envia um mensageiro interno para ir até um rei local e se apresentar e dizer, nós estamos chegando, dizer quem eles são, fazer esse primeiro encontro diplomático. E nisso esse mensageiro chega ali em Calicut e vai andando, só que como ele é um estrangeiro ali, o povo causa um tumulto entre o povo fica empolgado querendo conhecer eles. Imagine assim, por exemplo, eu caio aqui, sou branquelo aqui, sou branco. Então imagine um português branco utilizando roupas europeias, chegando na Índia, que é do outro lado do mundo. Quem já viu aí as fotos dos indianos, eles são asiáticos morenos. Então imagine a diferença que é aquilo. Então o povo fica alvoroçado. E é interessante que no meio desse povão que está ali cercando o mensageiro português, surge um africano. Olha só, os portugueses estão do outro lado do mundo e no meio ali dos indianos surge um africano que reconhece eles. A gente descobre que esse africano se chama-se Monsaid. Ele é um norte-africano muçulmano e ele vem das terras do norte da África que são vizinhas de Portugal. Então ele reconhece aquele mensageiro como um português e conversa com ele. Então é importante mencionar, né? Como eu falei para vocês, lá no quarto canto a gente viu que os reis portugueses começam a conquistar territórios para fora da Europa. Então eles vão conquistando ali o norte da África. Então esse Monsaid, esse muçulmano aí que é o Monsaid, ele reconheceu os portugueses porque ele provavelmente era a terra natal dele era um desses territórios conquistados pelos portugueses ou era vizinho de algum desses territórios. Então é por isso que ele reconhece os portugueses. Ele pergunta para o mensageiro
o que eles estão fazendo aqui num local tão longe, como é que eles vieram parar aqui. Enquanto vai tendo essa conversa, ele pede para o mensageiro levar ele até as naus, porque ele quer conhecer o resto da tripulação. E o mensageiro faz isso. Ele volta para as naus, sem nem antes ver o rei. Ele descobre que o rei ali o rei de Calicut não estava ali no momento, então ele decide voltar para as naus com esse muçulmano. O Vasco da Gama recebe esse muçulmano muito bem, recebe o Monside de uma forma muito amigável e aproveita para estar obtendo mais informações sobre a Índia. Ele conversa com ele e pede para ele contar tudo sobre a Índia. Então, esse momento aqui no sétimo canto, a gente aprende um pouco mais sobre a Índia. O Monside diz que o reino de Calicut está dentro da província de Malabar. Conta que essa província no passado ela era unificada, mas hoje ela é dividida em vários reinos. Ele comenta que, apesar de existirem muçulmanos ali na Índia, o povo majoritário aqui de Calicut são os pagãos gentios, ou seja, aqueles indianos que seguem a religião da Índia, né? O culto àqueles vários e vários deuses que existem na Índia. E comenta também como é que é dividida a sociedade, né? Que ela é dividida em grupos hierárquicos, são as famosas castas hindus. Então ele fala a divisão dessas castas. Comenta mais algumas curiosidades aí sobre esse povo que tem uma cultura tão diferente da cultura ocidental, vamos dizer assim. Só que nisso já se passa um tempo e o rei Samorim, que é o rei de Calicut, ele já tinha voltado para a cidade e ficou sabendo da chegada desses visitantes distantes, né? E manda um dos seus ministros irem até ele e até o comandante dessas naus, né? E convida ele para vir em terra. Ou seja, esse é o momento onde o Vasco da Gama deixa as naus portuguesas estando acompanhado de alguns marinheiros e vai até os palácios do rei Samorim, que é o rei de Calicut. Diante do rei Samorim, a gente descobre, o Vasco da Gama revela pra gente o grande objetivo, né, talvez o principal objetivo dessa empreitada rumo à Índia. Geralmente eu menciono para vocês na nossa leitura que o objetivo da empreitada portuguesa é estabelecer uma rota segura até a Índia. Mas não é só isso. Na verdade, existe um objetivo ainda maior, que é estabelecer uma aliança de algum rei da Índia com o rei de Portugal. No caso, o Vasco da Gama ali, nesse momento, ele propõe uma aliança comercial e militar do rei de Portugal com o rei Samorim. O rei Samorim, ao escutar isso, ele pede um tempo para estar ponderando sobre essa proposta. Afinal, ele conheceu o Vasco da Gama agora. Ele nem devia saber quem são os portugueses. Então, ele não ia aceitar isso num primeiro momento. Então, ele fala, eu vou me reunir com os meus conselheiros e peço para que você ficar aqui no meu palácio esperando que em breve, depois de um tempo, eu vou te dar a resposta que você quer. E nisso ele manda ele chama um dos ministros dele. Esses ministros, eles são nomeados, eles não têm nome, eles sempre são chamados de catual ou catuais, que na verdade é um título. Se eu não me engano, é um título de funcionário público, tipo, por exemplo, chefe, é como se fosse um chefe. Então, quando eu menciono assim, catual ou catuais, é referência a um ministro, a um desses ministros. Eles chamam um desses ministros e falam, ó, quero que você descubra o máximo de informações possíveis sobre essa gente que chegou aqui no meu reino. Então a primeira coisa que o Catual faz é chamar aquele muçulmano, que é o Monside, e falar, ó, eu sei, o Catual fala assim pro Monside, eu sei que você veio de uma terra, a sua terra natal, de onde você vem, ela é vizinha, é próxima da terra deles, o que você pode me dizer sobre eles? Ele fala, ó, não sei muito sobre eles, eu sei que eles são cristãos e que eles são um povo muito belicoso, eles são muito bem sucedidos em suas batalhas, né? Não se conhece ninguém que tenha vencido eles. Mas se você quiser saber mais deles, por que você vai nas naus e conversa com os marinheiros que estão ali? Lembrando, Vasco da Gama deixou as naus com alguns marinheiros e foi até o palácio do rei Samorim e está ali no palácio nesse momento. Mas o resto da tripulação está nas naus portuguesas. Então a gente vai ver nesse momento que o começo isso se termina o sétimo canto. O oitavo canto é o momento que o ministro Catual vai até as naus portuguesas para conhecer os portugueses. Ele leva o Monside junto e ali ele conversa com o irmão do Paulo da Gama, que é o segundo no comando, que é o Paulo da Gama, irmão do Vasco da Gama. Ali nas naus portuguesas, mais precisamente na capitania portuguesa, que é a principal das naus, o Catual vê várias bandeiras expostas ali, vamos dizer assim, no convés da nau. Nessas bandeiras estão desenhadas pinturas, né? Estão ali pintados grandes heróis da história de Portugal, os ilustres lusitanos, que são grandes guerreiros que realizaram grandes feitos bélicos. E ele fica muito impressionado com essas pinturas e pede para o Paulo da Gama explicar essas pinturas. Ou seja, ele diz explicar quem é esse guerreiro, quem é esse outro, que batalha é essa, que essa pintura está representando. Então o começo do oitavo canto é isso, né? Eu fiquei, se não me engano, uns 3 vídeos comentando essas pinturas, né? São várias estrofes que o Camões dedica a elas.
Que é mais uma oportunidade que o Camões tem, né? Mais um recurso narrativo que ele se utiliza para estar contando a história de Portugal. Ou seja, muitos dos personagens que estão retratados nessas pinturas a gente viu ser mencionado lá no terceiro e no quarto canto, quando o Vasco da Gama estava contando a história de Portugal para o rei de Melinde. Então a gente vê isso mais uma vez aqui, sendo mencionado esses grandes guerreiros. E nisso o ministro Catual meio que confirma o que o Monsaide disse, né? Que os portugueses são um povo muito belicoso e grandes conquistadores. E ele volta para o palácio do rei Samorim e ele informa o que ele descobriu. Nisso, o rei Samorim também tinha se consultado com outras pessoas da corte dele para obter mais informações sobre os portugueses. Camões menciona que ele foi até alguns feiticeiros demoníacos ali do reino de Calecut e mandou que esses feiticeiros se utilizassem dessa magia, vamos dizer assim, essa magia negra, né, essa magia demoníaca, para obter mais informações sobre os portugueses. Eles até adivinharam o futuro. Camões fala que o demônio respondeu diretamente para eles e disse que os portugueses vão conquistar eles no futuro e vão causar uma grande destruição e subjugar todos os indianos ali. Não só isso. Não só isso que acontece. O deus Baco vai tentar mais uma vez destruir os portugueses. O deus Baco nunca desiste. Ele vai até os sonhos de um dos sacerdotes muçulmanos que existiam ali no reino e manipula eles. Ele vai nos sonhos desse sacerdote se trajando, se passando pelo profeta Maomé, que é o profeta do Islã. E convence, manipula esse sacerdote dizendo que os portugueses que estão ali são inimigos, eles são perigosos. Esses cristãos são um grande perigo para os muçulmanos ali da Índia, que eles têm que ser destruídos agora, imediatamente, com o mais rápido possível. E nisso esse sacerdote acorda desse sonho e ele vai até outros sacerdotes e tem uma reunião com ele. E eles ficam discutindo isso e concordam que os portugueses têm que ser mortos, esses cristãos têm que ser destruídos. E decidem que para fazer isso, para acabar com o Vasco da Gama e seus marinheiros, eles decidem subornar os ministros do rei Samorim, ou seja, os catuais, né? Subornam o catual. Para que o catual, né, esses ministros, de alguma forma encontrem alguma forma de destruir os portugueses. Então, nesse momento em que o rei Samorim está ponderando sobre a proposta de aliança, a gente vê que ele já foi. Esses ministros, tendo sido subornados pelos sacerdotes, eles já meio que mentiram sobre os portugueses mentiram para o rei Samorim contra os portugueses. Disseram que os portugueses, na verdade, são piratas. Eles não representam nenhum reino, eles não têm nenhum rei, que o único objetivo deles é causar morte e destruição, é enganar e roubar. Nisso, o rei Samorim fica ponderando isso. Só que como o rei Samorim é bem ganancioso, e ele tinha muito interesse na proposta, no lucro que ele ia ter com a Aliança de Portugal, ele não negou, ele não escutou os conselhos desses ministros. Então ele chamou o Vasco da Gama para uma conversa e falou: ó, eu quero que você me conte a verdade, porque eu fiquei sabendo que você não é representante de nenhum reino, você é um pirata, você é um vagabundo. Tem essa palavra mesmo, vagabundo, ali utilizada. Quero que você me conte a verdade. E o Vasco da Gama responde a essas acusações, dizendo: ó, eu sou quem é, eu falei toda a verdade, eu represento o meu reino, que veio lá distante, eu não vim de tão longe, ó, só pra saquear você, ninguém ia fazer isso. Eu vim aqui por causa do que eu disse mesmo, pra estabelecer essa aliança comercial e militar com você. Eu tô falando a verdade. E nisso a gente vê que o rei Samorim acaba se convencendo disso, né? O Vasco da Gama fala aquilo com tanta, vamos dizer assim, com tanta firmeza e com tanto crédito, né? De uma forma tão incrível que o rei Samorim confia nele. Ou seja, ele descarta os conselhos mentirosos que ele escutou e confia no Vasco da Gama e aceita a proposta comercial com o Vasco da Gama. E fala: ó, tudo bem, eu aceito essa proposta comercial, você pode ir embora e eu quero que na próxima vez que você voltar, você me traga aí os grandes bens que só existem na região lá de onde você veio pra gente estar negociando já. Pra gente já fazer, pra já ter um lucro. Afinal, o que tá movendo o rei Samorim é esse interesse comercial e militar com Portugal. Mas nisso, não é o fim da viagem. Como eu disse para vocês, Baco manipulou os sacerdotes muçulmanos, e os sacerdotes muçulmanos, tendo sido manipulados por Baco, subornaram os ministros do rei Samorim, subornaram o catual, vamos colocar assim, né? O catual. Então a gente está vendo que esse catual, ele vai sabotar a partida do Vasco da Gama. É isso que a gente já viu nas estrofes anteriores. O Vasco da Gama está ali em terra, e como as naus portuguesas não estão ancoradas no porto, ele precisa de botes para chegar nas naus. Então ele está pedindo botes pro rei Samorim, para esse ministro catual, e ele não está dando para ele. Então, nesse momento, a gente viu no vídeo anterior que o Vasco da Gama começa a perceber que tem algo errado, até que ele chega à conclusão que ele está no meio de uma armadilha.
Ele não consegue retornar as naus portuguesas. E se ele trazer as naus portuguesas para o porto, se ele der essa ordem, ó, desancorem aí da costa e venham atracar aqui no porto, ele sabe que os indianos vão incendiar, matar os portugueses e incendiar a frota. Ele não pode fazer isso. Então, nesse momento aqui, no final do oitavo canto, a gente vê o Vasco da Gama nessa terrível situação. Certo, pessoal? Ainda 30 minutos de vídeo, eu nem comecei a ler com vocês de novo aqui as estrofes. Eu gosto de fazer esse resumo pra gente se situar melhor na nossa leitura. Manter fresco na cabeça o que a gente já leu. Mas eu sempre peço para vocês assistirem os vídeos que eu já publiquei aqui no YouTube, para vocês não perderem nenhuma informação. Isso aqui foi um resumo. Eu cortei algumas informações, alguns eventos complementares da obra. Então não deixem de ler de ler o que a gente já comentou aqui e de assistir esses vídeos, porque tá tudo comentado até agora aqui no meu vídeo, no meu canal aqui no YouTube, certo? Então não deixem de ver esses vídeos. Mas vamos começar aqui propriamente o vídeo, né? 30 minutos já. Vamos começar aqui a ler a estrofe 90 até a 99, né? A 90ª até a 99ª estrofe, aqui do final do oitavo canto. Insiste o Malabar em tê-lo preso, se não mandar chegar à terra armada. A gente viu que no finalzinho, no vídeo anterior, que o Catual, que é esse ministro indiano que foi subornado pelos sacerdotes muçulmanos contra os portugueses, ele está tentando manter o Vasco da Gama o máximo de tempo possível aqui, porque enquanto ele pensa em mais uma armadilha para matar os portugueses. Porque como a gente viu, ele mentiu, esses ministros que foram subornados mentiram para o rei Samorim. Então essa foi a primeira armadilha deles. Só que ela não deu certo. O rei Samorim descartou as mentiras deles e acreditou e formou essa aliança com Portugal. Então agora ele está segurando o Vasco da Gama em terra enquanto ele pensa em mais uma armadilha. E a gente viu também que a princípio essa nova armadilha é convencer o Vasco da Gama a trazer as naus para o porto, para que assim ele pudesse atacar os portugueses ali no porto e incendiar aquelas naus. Então ele diz isso, ó, eu não vou te dar nenhum bote para você sair daqui, você que tem que mandar as naus vir aqui. Ele constante e de ira nobre aceso, os ameaços seus não temem nada. Ou seja, o Vasco da Gama não teme nada disso. Né? A gente vai ver aqui nessa estrofe que o Vasco da Gama prefere morrer do que arriscar a segurança das naus portuguesas. Então ele não se deixa levar pelas ameaças e pela situação de prisioneiro que ele está nesse momento. Que antes quer sobre si tomar o peso, de qual mal havia malícia ousada lhe andar armando. Ou seja, ele prefere ser atacado, sofrer toda a malícia. Ou seja, prefere que todo mal que tem ali na Índia recaia sobre ele. Que porventura a frota de seu rei que tem seguro. Ou seja, prefere sofrer todo esse dano, qualquer tipo de dano, cair sozinho na armadilha, do que pôr em risco a frota do rei de Portugal, que nesse momento está segura ali, mais afastada da costa. Então o Vasco da Gama está nessa situação terrível. O que ele faz agora? Aquela noite esteve ali detido e parte do outro dia. Ou seja, ficou ali, ele continua meio que preso ali nessa situação, nessa situação que esse ministro indiano corrupto colocou ele. Quando ordena de se tornar ao rei, mas impedido foi da guarda que ele tinha, não pequeno. Então, né, o Vasco da Gama fica pensando no que fazer, até que ele decide, né. A gente inclusive viu isso no vídeo anterior, ele tinha pedido pro Catual liberar ele porque o rei tinha mandado. Mas o Catual não fez isso, então ele falou, então eu quero falar diretamente com o rei, mas o Catual não deixa. Imagina ali a guarda do palácio dos indianos, do palácio do rei Samorim, a guarda indiana, obedecendo ao Catual e não deixando o Vasco da Gama entrar no palácio. Comete-lhe o gentil outro partido, temendo de seu rei castigou pena, se sabe esta malícia, qual azinha saberá, se mais tempo ali o detinha. Então nesse momento a gente vê que o ministro, esse Catual, ele começa a ficar um pouco desesperado, porque ele percebe que se ele deixar o Vasco da Gama mais tempo ali, que é o que ele está fazendo, em algum momento o rei Samorim vai descobrir o que está acontecendo. Afinal, isso tudo que o Catual está fazendo é por baixo dos panos do rei Samorim. O rei Samorim nem sabe que isso está acontecendo. O rei Samorim virou amigo dos portugueses ao aceitar esse acordo. Então, o Catual tem que fazer tudo isso na surdina. Então, ele vendo nessa situação onde, se ele deixar o Vasco da Gama mais tempo ali, mais tempo em terra, uma hora o rei Samorim vai descobrir, ele vai colocar em prática um outro plano. Diz-lhe que mande vir toda a fazenda vendível que trazia para a terra, para que devagar se troque e venda, porque quem não quer comércio busca guerra. O que ele quer agora?
Ele meio que, por um momento a gente vai ver que ele vai desistir de matar os portugueses. Ele fala, ó, então você vai, eu quero que você mande todos os bens valiosos, toda a fazenda. Fazenda nesse contexto aqui dos Lusíadas quer dizer isso, né? Os bens valiosos que você tem ali nas suas náuseas, manda aqui para que você venda e troque por dinheiro e me dê esse dinheiro. Ou seja, ele está chantageando. Ele falou, só vou te libertar se você me pagar. É meio que isso que ele está querendo dizer. Para que devagar se troque e venda. Ou seja, ele vai mandar que esses bens valiosos quaisquer bens valiosos que existam ali nas naus sejam trocados ali, vendidos ali no comércio da cidade. E que esse dinheiro seja entregue. Posto que os maus propósitos entenda, o Gama, que danado ao peito encerra, consente, porque sabe por verdade que compra com a fazenda a liberdade. E o Vasco da Gama acaba aceitando isso, né? Ele percebe que é um mal menor perder os bens que ele ainda tem valiosos ali nas naus em troca da liberdade dele. Então ele aceita isso. Concertam-se que o negro mande dar embarcações idôneas com que venham, que os seus batéis não querem aventurar, onde lhes tome o inimigo ou lhes detém. E o Vasco da Gama fala, então você vai me fornecer os batéis, que são botes, né? Batéis, botes, para que que eles sejam, esses botes sejam o veículo onde vai ser feita essa troca. Ou seja, os batéis saem ali do porto, vão até as naus e das naus voltam com os mantimentos. Com os mantimentos não, com os bens valiosos. Sendo que o Vasco da Gama não quer que se utilize os botes os botes portugueses que devem estar lá nas naus, que estão lá nas naus. Ele fala, você que tem que me fornecer os seus botes. Afinal, ele teme que se os botes portugueses virem para cá, eles também sejam destruídos pelos inimigos dele. Então, eles fazem meio que esse acordo. Partem as almadias a buscar a mercadoria hispana com que venha. E nisso, né, as almadias, os botes, saem ali do porto e vão até as naus e voltam com os bens que vão ser vendidos ali. Vendidos ali em terra em troca do tesouro. Escreve a seu irmão que lhe mandasse a fazenda com que se resgatasse. Então o Vasco da Gama, né? Imagine ele mandando uma carta junto com os botes. Então imagine os botes indo com vários indianos. E eles vão até as naus portuguesas e entregam essa carta. Ou seja, uma carta que o Vasco da Gama escreveu pro irmão dele, que é o Paulo da Gama, onde ele explica toda essa situação. Ele explica, ó, tô preso aqui, você tem que pegar tudo que é valioso e botar nesses botes para trazer para ser vendido aqui. E esse dinheiro vai pagar minha liberdade. Vem a fazenda à terra, onde logo agasalhou o infame Catual. Então o Catual vai e pega a fazenda, esses bens valiosos. Com ela ficaram Álvaro e Diogo, que a puderam vender pelo que val. Então como é que vai funcionar essa venda? Não vão ser os indianos que vão vender esses bens ali no mercado, vamos dizer assim, no mercado ali de Calicut. O que aconteceu? O Vasco da Gama mandou essa carta e foram alguns indianos nos botes. Qual é o plano? Quem vai vender esses bens vão ser dois marinheiros portugueses que vão ficar em terra, vender os bens e dar o ouro, o dinheiro pro Catual. E assim ia se fazer o acordo. É assim que vai ficar. Nisso, o Vasco da Gama também conseguiu que ele não ficasse mais em terra. Então, vai ficar em terra esses dois marinheiros portugueses com os bens que eles vão tentar vender, enquanto o Vasco da Gama fica ali nas naus portuguesas esperando essa negociação ser concluída. Aqui eu estou explicando porque é mais fácil de entender, porque as estrofes às vezes deixam um pouco confuso, mas meio que fica essa troca, essa situação ali, durante essa armadilha do ministro Catual, né? Se mais obrigação que o mande rogo, no peito viu o prêmio pôde igual. Bem o mostro o gentil a quem o entenda, pois o Gama soltou pela fazenda. E aqui é meio que justificando, né, as ações do ministro Catual. Ou seja, ele está movido apenas pelo desejo, pela cobiça. Então ele meio que se corrompe, né? Afinal ele é corrupto, né? A gente já viu que ele aceitou o dinheiro dos sacerdotes muçulmanos para fazer todo esse mal contra os portugueses. Então esses versos finais aqui da estrofe 94 quer dizer isso, né? Se mais que a obrigação seja acima da obrigação, ele coloca os interesses nele. Que o mande rogam, no vil peito o prêmio pôde igual, ou seja, o desejo, o dinheiro, vamos dizer assim, a cobiça ficou acima das obrigações. Ou seja, nesse momento a gente vê que ele está indo, inclusive, contra o acordo que ele fez contra os muçulmanos. Com os muçulmanos. Os muçulmanos subornaram ele para ele matar os portugueses, vamos colocar assim. Só que agora ele está aceitando o dinheiro dos portugueses e colocando isso ainda acima do acordo com os muçulmanos. Ou seja, a gente vê que ele não tem honra nem... ou seja, entre ladrões não existe honra nem entre os ladrões. Nem entre eles são honrados. Então a gente vê aqui o quão ruim ele é. Isso quer dizer assim, ó, bem o mostro gentil a quem o entenda, pois o Gama soltou pela fazenda. Ou seja, ele soltou o Vasco da Gama. Por isso que eu expliquei antes como é que foi essa troca, porque fica confuso aqui nessa estrofe. Mas, dizendo mais uma vez,
vão ficar em terra 2 marinheiros portugueses junto com os bens portugueses que vão ser vendidos. E o Vasco da Gama volta para as naus e fica ali esperando. Depois que esses marinheiros venderem esses bens, eles vão entregar o dinheiro, o ouro, o dinheiro para o ministro Catual e vão poder voltar para as naus e nisso os portugueses vão poder ir embora finalmente. Esse foi o acordo. Parelo solta, ou seja, né, em troca das mercadorias, o Catual solta o Vasco da Gama. Crendo que ali tinha penhor bastante, de onde recebesse interesse maior do que ele vinha, se o capitão mais tempo se tivesse. Ou seja, ele faz tudo isso porque o Catual faz tudo isso porque ele acha que é mais proveitoso, ele vai ter mais lucro fazendo essa negociação do que continuar mantendo o Vasco da Gama ali em terra. Então, por isso que ele faz isso. Ou seja, é a cobiça. Se o capitão mais tempo... ele, vendo que já não lhe convinha tornar a terra, porque não pudesse ser mais retido, sendo as suas naus chegado, nela estar se deixa descansado. E nesse é o momento que o Vasco da Gama volta para as naus. Ele vê que ele não precisa mais ficar ali em terra. Que quem vai ficar em terra sendo o garantidor dessa negociação vão ser os 2 marinheiros, então ele volta para as naus para finalmente poder descansar num local mais seguro, no local dele, né? Afinal são as naus portuguesas. As naus se deixa vagaroso até ver o tempo que lhe descobre. Ou seja, ele fica ali descansando e vendo e esperando se concluir toda essa, vamos colocar assim, essa situação ruim onde os portugueses acabaram ficando. Que não se fia já do cobiçoso regedor corrompido e pouco nobre, ou seja, já não está mais nas mãos do regedor corrompido e pouco nobre, ou seja, não está mais nas mãos do Catual, ou seja, ele descansa e fica aliviado ali nas naus, o Vasco da Gama. Veja agora o juízo curioso, quanto no rico, assim como no pobre, pode ouvir interesse e ser de miga do dinheiro que tudo nos obriga. E aqui, nessa estrofe aqui, que é 96, a gente meio que encerra a descrição do que está acontecendo ali na Índia, aqui no 8º canto. A partir da metade dessa estrofe até o final, são alguns comentários que o Camões faz sobre a cobiça. Pra gente ver, né? O ministro Catual, ele é o que ele é? Um ministro, um conselheiro de um rei. Ele é uma pessoa que o Camões já bem disse que ele devia ser a pessoa mais, do melhor tipo possível, mais virtuoso possível. Afinal, ele está ajudando um rei. Se um ministro, se uma pessoa com cargo público é irresponsável, ela não prejudica só ela, e não só o rei, mas todo o reino, todas as pessoas. Então esse tipo de pessoa tem que ser muito virtuosa. Só que ele é um cara corrupto. Então ele está causando todo esse problema. Toda essa confusão. Você vê, ele está criando uma crise diplomática, vamos dizer assim, entre os portugueses e o reino e os indianos de Calicut. Então essa é a situação dele. Tudo isso por causa do quê? Por que ele está fazendo? Por causa da cobiça, por causa do dinheiro. A cobiça pelo ouro. Então, a partir daqui da metade dessa estrofe aqui, da 96 até a 99ª, até a 99, alguns comentários que o Camões faz sobre a cobiça. Vamos ler aqui de novo esses versos. Veja agora o juízo curioso, quanto no rico, assim como no... Ou seja, veja o que causa tanto nos ricos como no pobre. Como pode o vil interesse e ser de miga do dinheiro. Ou seja, como o dinheiro, a cobiça no caso, né, a cobiça do dinheiro consegue corromper e causar, vamos dizer assim, corromper tanto os ricos quanto o pobre. Que a tudo nos obriga, ou seja, né, o que ela consegue fazer com a gente. Apolidoro mata o rei Trécio, se por ficar senhor do grão tesouro. Aqui a gente vai ver nessa estrofe sendo mencionados alguns personagens da antiguidade e da mitologia também, que sofreram ou causaram algo terrível por causa do dinheiro, por causa da cobiça. Então aqui, né, o rei Trício, é isso, né, assim que se fala, ele matou Polidoro. Quem foi o Polidoro? Polidoro era um príncipe troiano. Ele era filho do rei Príamo com a rainha Écuba, ou seja, ele é um dos irmãos do príncipe Paris, do príncipe Heitor. Ele é um príncipe troiano, que é dito que ele foi até um reino com muito tesouro, e o rei desse reino assassinou ele para roubar todo esse tesouro. Ou seja, o que devia ser um encontro diplomático, esse rei, por causa da cobiça, foi e matou alguém que estava ali como um aliado dele, para vocês verem aí o mal da cobiça. Entra pelo fortíssimo edifício com a filha de Acrísio, a chuva de ouro. Isso aqui é confuso de entender. Ou seja, a chuva de ouro entra num edifício para pegar a filha de Acrísio, para obter ela. A chuva de ouro é uma referência ao deus Zeus, ao deus Júpiter. Quem conhece um pouquinho de mitologia deve saber que Zeus, Júpiter, é uma divindade que sempre pensava sempre com a cabeça de baixo. O deus Júpiter ele teve inúmeros filhos. Ele traiu a esposa dele, que é a deusa Hera, que é a deusa Juno, inúmeras vezes. É dito que a filha aqui, essa princesa, assim, a filha de Acrísio, teve uma profecia que dizia que o filho dela ia destronar o pai dela. Isso é bem comum na mitologia dela, na mitologia greco-romana, né? Algum bebê vai nascer e essa criança vai destronar o pai, o avô.
Então o que o Acriso fez? Ele aprisionou a filha num grande edifício, na fortaleza. Ela ficou presa ali, a coitadinha. Mas o Júpiter, um dia ele quis ela. O que ele fez? É dito que ele se transformou numa chuva de ouro e entrou ali. E essa chuva de ouro engravidou ela. E ela, por acaso, foi ter um grande filho, que foi o Teseu. Então o Teseu foi maior vamos dizer assim, que o padrasto dele. Que é as loucuras da mitologia grega. Mas aqui é uma forma de dizer que como o ouro eu acho que essa história quer dizer que o ouro conseguiu corromper tudo aquilo. Provavelmente na história, tirando a parte mitológica, alguém foi lá e comprou o dote da menina, vamos dizer assim. Então o ouro conseguiu corromper essa situação. Aqui é uma forma de se referir a isso. Pôde tanto em Tarpeia, o avaro viço, que a troco do metal luzente e louro, entrega aos inimigos a alta torre, do qual quase afogado em pago morre. Aqui é uma referência a filha de uma referência aqui, não é grega, essa aqui é romana. Essa Tarpeia é dito que ela é filha de um comandante, e ela tava ali dentro da fortaleza. E ela viu que os inimigos do exército do pai dela, vamos dizer assim, do pai dela era comandante, eles tinham muitas joias. E ela fez meio com um acordo com eles. Eu vou abrir a fortaleza, vocês invadem aqui, e em troca vocês me dão esses tesouros de vocês. E eles aceitaram. Ou seja, olha só, ela traiu o próprio pai em troca de tesouros. Então é isso. Pôde tanto em Tarpeia o avaro vício, ou seja, o vício da cobiça, a cobiça em si, ela teve tanto poder sobre era tão poderoso esse vício que corrompeu a Tarpeia. Que a troco do metal luzente louro. Qual é o metal luzente louro? Qual é o metal que é brilhante e dourado, loiro? É o ouro. É uma forma poética que se refere ao ouro. Ou seja, em troca do ouro, entrega aos inimigos a alta torre. Ou seja, ela foi e entregou aos inimigos do pai dela a fortaleza. É dito que ela foi lá e abriu a fortaleza. Do qual quase se afoga em pago e morre. Só que, o que os inimigos fizeram depois disso? Eles pagaram ela? Não, eles foram e mataram ela. É dito que eles pegaram os bens de ouro e mataram ela com eles. Ou seja, você mostrou uma traidora em troca do ouro, então eles foram e mataram ela com o ouro. É dito isso na mitologia. Ou seja, aqui nessa estrofe a gente vê alguns personagens que fizeram coisas horríveis por causa da cobiça. Até Júpiter, né, muito cobiçoso, ele foi lá e fez aquilo, né, se transformou em ouro. Este rende munidas fortalezas, faz traidores e falsos inimigos. Este quem? Este é a cobiça, este é o dinheiro, o ouro. Ou seja, o desejo pelo ouro, a cobiça pelo ouro corrompe as pessoas. Então, rende munidas fortalezas. Tem esse exemplo da Tarpeia, né? Inclusive, existe um morro rochoso ali em Roma, que chama-se, acho que Rocha da Tarpeia, que era dito isso, né? A Tarpeia é dito que ela foi morta com pancadas de ouro, ela foi jogada do alto dessas rochas. E é por isso que ela se chama Tarpeia. Então, existe isso. No caso, né, a gente viu a Tarpeia, ela, por causa da cobiça, ela foi e entregou a fortaleza que o pai dela era comandante. Então aqui é uma menção também a isso, né? A cobiça consegue render munidas fortalezas. Ou seja, só precisa ter um traidor ali dentro da fortaleza para que um grande castelo, uma grande fortaleza seja destruída. Só precisa subornar uma pessoa ali para conquistar um castelo. Faz traidores e falsos amigos. Imagine quantas pessoas traíram seus chefes, seus amigos. Se mostraram falsos amigos por causa do dinheiro. Inúmeros. Este a mais nobres faz fazer vilezas e entregar capitães aos inimigos. Ou seja, né, até uma pessoa muito nobre pode ser corrompida pela cobiça. A cobiça, o desejo pelo ouro. O ouro, vamos colocar assim, né? Que a mãe fala Ou seja, o dinheiro consegue até corromper uma pessoa virtuosa. Este corrompe e entrega capitães aos inimigos. Então imagina aí quantas pessoas foram traídas pelo ouro. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Ele foi traído pela prata, né? Judas traiu Jesus por causa das moedas de ouro. É um exemplo disso. Este corrompe virginais purezas. Não é só uma mulher virgem pode acabar se corrompendo. É dito que a Tarpeia era uma menina virgem. Ou seja, a virgindade é a pureza. Ou seja, ela era para ser uma mulher pura que não tinha nada de errado, uma jovem pura. Mas o desejo pelo ouro fez com que ela se corrompesse. Este corrompe virginais purezas, sem temer de honra ou fama alguns perigos. Né? Imagine quantas pessoas fazem coisas, se colocam em situações erradas ou simplesmente em situações perigosas por causa da riqueza. Os próprios portugueses mesmo, né? Eles estão saindo nessa empreitada, né? Vasco da Gama e seus maridos saindo nessa empreitada por causa do desejo da fama, da glória e também pelas riquezas que eles obteriam ao realizar essa empreitada. Então é isso, né? Também leva as pessoas a se colocarem em situações perigosas.
Este deprava às vezes as ciências, o juízo cegando e as consciências. As ciências aqui é o conhecimento. Imagina quantas pessoas não falaram mentiras por causa do dinheiro. Eu vi uma certa reportagem dizendo que alguns cientistas estavam fraudando pesquisas referentes ao aquecimento global porque eles estavam sendo subornados para isso. Ou seja, eles não inventem uma pesquisa científica por causa do dinheiro, ou se corrompem. Isso a gente vê em várias outras situações também. Juízo cegando e as consciências. Então, aqui não é juiz, juiz referente a juiz, mas é o juízo, é a consciência, é o certo. Né? Ele cega as pessoas e faz com que as pessoas cometam atos errados. Este interpreta mais sutilmente os textos. Então aí, né, aqui é uma referência mais, a gente pode entender que é referente à lei, né? Tanto que ele diz assim, ó, este interpreta mais sutilmente os textos e faz e desfaz as leis. Imagina você conseguir subornar um juiz. O juiz, se você conseguir subornar ele, ele vai interpretar a lei a seu favor. Olha aí, existe isso também. Olha o poder maligno do dinheiro. Este causa os perjuros entre a gente e 1000 vezes tiranos torna os reis. Imagina quantos reis, quantos governantes, né? Vamos falar assim sobre as autoridades, como corrompe e transforma eles em tiranos. É isso, né? Estamos aqui, por exemplo, a gente vive num país muito corrupto, no Brasil, que leva os políticos a fazerem todo esse monte de besteira e merda que eles fazem. É o dinheiro, é a cobiça. Até os que só de Deus onipotente se dedicam, 1000 vezes ouvireis que corrompe este encantador e ilude. Ou seja, o dinheiro consegue até corromper aqueles, que só a Deus onipotente se dedicam. Quem são aqueles que se dedicam a Deus, à fé? São os membros do clero, os sacerdotes, os padres, os bispos, os membros da religião, até eles que devem ter um foco único na fé e em Deus, acabam se corrompendo por causa do dinheiro. Mas não sem cortando de virtude, que é uma menção final, né? Que corrompe este encantador e ilude, ou seja, né? O encanto do ouro ilude eles e consegue corromper até eles. E assim a gente termina de ler aqui o 8º canto. Certo, pessoal? Quase 1 hora de vídeo. Vou pedir para vocês deixarem um like e, se possível, também tá comentando esse vídeo. Me dizer o que vocês estão achando aqui da minha leitura, que se vocês estão gostando ou não gostando, né? Qualquer crítica também é muito bem-vinda. Então não deixem de estar comentando aqui nesse vídeo. Também vou pedir para vocês assistirem os vídeos que eu já publiquei até agora. No começo desse vídeo eu fiz um resumo aí de quase 30 minutos da obra do que a gente já leu até agora, mas foi um resumo. Como eu disse, eu cortei algumas informações complementares. Então, não deixem de assistir esse vídeo porque está tudo comentado. Todas as estrofes que eu já li estão todas lidas até agora, do 8º canto. Então, não deixem de estar assistindo para vocês não perderem nenhuma informação, nenhum detalhe dessa grande obra que nós estamos lendo. E eu também vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal para vocês assistirem, né, meus próximos comentários. Né? O próximo vídeo eu vou estar fazendo um resumo, condensando tudo que a gente já leu aqui no 8º canto. São 99 estrofes, vamos fazer um videozinho aí resumindo o 8º canto. E depois disso a gente começa a ler o 9º canto, onde a gente vai ver ainda vamos colocar assim, o resultado do que está acontecendo ali na Índia, entre os portugueses e os indianos. Será que esse plano do ministro atual vai ser bem sucedido? Será que ele vai conseguir o tesouro dele? Ou será que vai acontecer alguma coisa? Será que os muçulmanos vão conseguir matar os portugueses? Será que os portugueses vão sair vivos ali da Índia? Então, não deixem de se inscrever no meu canal para vocês acompanharem aqui a reta final da nossa leitura aqui da obra de Camões. Eu também vou pedir para vocês conferirem um link que está aqui na descrição do vídeo, que é um link de um e-book que eu estou vendendo para vocês. É uma versão digital dos Lusíadas, só que toda comentada por mim. As mais de 1000 estrofes dos Lusíadas, todas explicadas, todas comentadas por apenas R$10. Como vocês bem devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio há alguns anos e eu gaguejo lendo, eu me confundo em alguns termos, porque afinal a gente está lendo a maior obra da língua portuguesa. Os Lusíadas é um épico clássico. O épico é a literatura, é a poesia no seu nível mais alto. E o Camões ainda se utiliza de um português mais arcaico, então fica uma linguagem bem truncada. E se não bastasse isso, o Camões vai citar deuses, vai citar personagens da antiguidade, locais, às vezes até eventos bíblicos. Então, o Camões enriquece muito o texto dele com essas menções. Então é fundamental a gente ter um manual, um guia para facilitar a nossa leitura. E esse é o objetivo desse e-book, que está o link aqui na descrição para vocês. Por apenas R$10 aí, as mais de 1000 estrofes dos Lusíadas, todas explicadas, né? Todos os versos aí explicados da melhor forma possível para vocês, certo? R$10, tá de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo. Então é isso, pessoal.
Meu nome é Caio Monta Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.